Olá, queridos ouvintes, aqui é Carlos Renato Cunha e damos hoje continuidade à nossa série de 8 podcasts temáticos em parceria com a editora Juruá, como uma reprise do evento Primeiro Encontro com o Sinter Juruá Docs Tributário. No episódio de hoje vamos tratar da reforma tributária, perspectivas e possibilidades, com a presença dos ilustres professores Laércio Uliana e José Maria Arruda Andrade, como mediador Daniel Prochowski. Mais uma vez, contamos com grandes palestrantes de renome nacional para debater temas polêmicos do direito tributário. Aproveitem! Uma ótima noite a todos, uma ótima noite, professor Dr. José Maria Arruda Andrade. É com muita alegria, muita honra que eu inicio este oitavo e último painel deste primeiro encontro Juruá Docs com Sinter CTN Vivo Online, cujo tema da maior relevância, como o Vinícius já falou, é reforma tributária, perspectivas e possibilidades. Bem, inicialmente, eu preciso só trazer uma informação. Nós tínhamos hoje previsto que os expositores, além do Dr. José Maria, seria o Dr. amigo Laércio Uliana, e o Laércio Uliana, infelizmente, não pôde estar presente, em virtude do falecimento de sua avó, e ele me pediu para transmitir aqui as suas desculpas pela ausência e informa que nos deseja um excelente evento. Um abraço para todos. Eu digo aqui que nós que agradecemos ao Laércio, digo que ele deve se preocupar agora com sua família nesse momento difícil, né? Aproveito para enviar a ele meus sentimentos, minha solidariedade, e desejo que em breve possamos estar em novos eventos, preferencialmente presenciais, né, que esta pandemia esteja perto do fim. Bem, então, assim, nesta noite, a exposição caberá ao Dr. José Maria Arruda Andrade, o qual tenho certeza aí trará uma valiosíssima contribuição. Ele é profundo conhecedor da matéria, tem livros publicados, vários artigos recentes publicados, tanto sobre a reforma tributária, como após o início da crise do coronavírus, sobre vários artigos sobre o contexto fiscal causado por essa crise sanitária. Então, ele certamente será uma exposição aqui que enriquecerá muito esse painel. Vou trazer aqui um breve resumo do seu extenso currículo, professor. Então, o Dr. José Maria Arruda Andrade é professor associado do Departamento de Direito Econômico e Financeiro da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, é livre docente pelo Departamento de Direito Econômico e Financeiro da Universidade de São Paulo, na área de Direito Econômico e Economia Política, é doutor em Direito Econômico e Financeiro pela Universidade de São Paulo, é membro do Comitê Diretor da Parceria Estratégica entre a Universidade de Münster e a USP, financiada, agora me permitam aqui errar a sigla, pelo Deutscher Akademischer Austausch, no período de 2015 a 2018. Se eu errei, doutor, depois me corrige a pronúncia. Imagina. Pesquisador visitante no Max Planck Institute de Inovação e Concorrência. Aqui consta que na época, né, constava ainda com as áreas de Direito Tributário e Finanças Públicas, em Munique, Alemanha, em 2009, 2010 e também em janeiro de 2011. Dr. José Maria e demais participantes, me permitam, antes de ele passar a palavra, rapidamente só fazer um breve contexto sobre as duas principais propostas de reforma tributária atualmente em discussão. Bem, nós temos hoje no Congresso Nacional a PEC 45/2019, tramita na Câmara, que foi idealizada no Centro de Cidadania Fiscal, né, autoria do deputado Baleia Rossi, e no Senado a PEC 110/2019, de autoria do ex-deputado Luiz Carlos Raul. Embora, salvo engano, já foi criada uma comissão mista, né, para análise conjunta dessas duas propostas. Já tem um substitutivo também da PEC 110 que fala... A PEC 110 fala do IVA e o substitutivo já fala do IVA dual. Bem, nós vamos avançar nisso depois no decorrer da exposição. Apesar de algumas diferenças entre as propostas, ambas têm pontos relevantes em comum. Então, a principal é que ambas criam o chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, um nosso IVA aqui, que poderia ser assim chamado. E esse IBS, nas duas propostas, extinguem tributos federais, estaduais e municipais por esse IBS. Né? A diferença é que na PEC 45 são 5 impostos nos federais PIS, COFINS e IPI,
além do ICMS estadual do ISS municipal, e na PEC 110, além desses federais, tem, salvo engano, IOF, salário de educação, CID, né? Então uma extinção um pouco maior. Bem, esse BS, em ambas, as propostas são caracterizadas por uma centralização da tributação no consumo, né? Não priorizam, pelo que você pode entender, uma mudança no patrimônio ou na renda, com algumas questões menores, né, como o IPVA e TCMD. Então, esse IBS incidiria sobre uma base ampla de operações com bens e serviços, inclusive operações digitais, né, o que seria uma qualidade nessa nova realidade da economia, garantida uma não cumulatividade plena, com direito aos créditos financeiros. Qualquer coisa eu me corrijo depois, né? Existe a previsão de uma alíquota única ou uma alíquota padrão, com uma carga que estima-se possa chegar a 25% ou 30%, né, a ser definida em lei complementar. Vedam-se incentivos fiscais, vedam-se desonerações, vedam-se regimes especiais. E aí, diante desse contexto, né, existem outros aspectos, mas a partir já desse contexto, e com respeito aos idealizadores dessas propostas, eu tenho uma opinião, o doutor José Maria vai externar dele, mas eu penso que esse contexto dessa tributação sobre o consumo, e tributação sobre o consumo é inerente a esse tipo de tributação, a regressividade, né? E acumulado com uma alíquota única elevada. Mas mesmo antes do período do coronavírus, já me parecia que essas propostas traziam um grave risco de acentuação dessa regressividade, de acentuação dos problemas que causaria na camada mais pobre da população, prejudicando ainda mais a desigualdade no país. E essa alíquota única, uniforme, causaria um enorme aumento da carga tributária para alguns setores, por exemplo, o caso clássico dos prestadores de serviço, principalmente os prestadores de serviço de menor porte, né? Existem casos simulados de serviços de profissionais liberais de pequeno porte, taxistas, que poderiam ter um aumento de 500% até 1000% na sua tributação. Existe aí uma ideia de uma contrapartida, uma espécie de uma bolsa tributo, né, para as camadas mais pobres, porque eles não teriam mais a seletividade. Então, me parece que antes já eram passíveis de acertadas e severas críticas essas propostas. Agora, nesse contexto, se essas propostas tivessem sido aprovadas, me parece que o efeito seria um caos total pela vedação de incentivos, porque o Estado precisa mais do que nunca incentivar o consumo, precisa ter autonomia e flexibilidade para incentivar as empresas. Então, tudo isso seria inviável no contexto dessas propostas. Bem, dito isso, doutor Zé Maria, eu passo a palavra para o doutor, que certamente terá muito mais condições de contribuir com essa discussão, bem como aí das reformas tributárias, bem como desse atual contexto após o coronavírus. Boa noite, está com você a palavra. Boa noite, Daniel, tudo bom? Gostaria de saudar as colegas e os colegas que nos acompanham. Um prazer estar nesse evento. Eu gostaria de agradecer as gentis palavras iniciais e também por me ajudar já a colocar o tema mais ou menos nos trilhos, né? Então, obrigado pelas gentis palavras. Gostaria de cumprimentar toda a organização na pessoa do Vinícius, que estava aqui conosco, da Juruá Docs. E vamos falar então de reforma tributária, né? Eu acho que o que aconteceu de interessante, de muito positivo, até agora há pouco, né, que foi durante 2019 a gente discutia a reforma, né? Quer dizer, o que aconteceu de mais positivo ali foi todo mundo ter se obrigado ali a estudar o que poderia ser melhor. No começo, é claro, muitos vão reagir contrariamente, outros vão defender de forma muito ardorosa, paixões de lado a lado. Eu me coloquei no primeiro momento de forma um pouco mais crítica, mas ao estudar as possíveis melhorias numa tributação sobre o consumo, você também começa a identificar os pontos positivos, né? Agora, o que se espera de um tributo, né? A regra de um bom tributo, ela já está ali escrita em 1776, no livro do Adam Smith, né, da Riqueza das Nações. Não é? São tributos simples, de fácil arrecadação, que incidam no momento bom para o contribuinte. Ele dá o exemplo lá das safras, né? Tem a praticabilidade, né, que depois
os alemães colocaram um pouco em termos de praticabilidade, mas seria um pouco de simplicidade. Não é? Agora, um tributo ele pode ser bem planejado no livro, no modelo. Né? Vamos pensar no IBS 4.0. Né? Agora, ele só vai ser bom mesmo se ele puder ser simples. E se o simples não se transformar numa ideia que seja de um erro a partir de uma simplicidade, né? O do simples ao simplório. Né? Então, esse é um problema. E o terceiro é a carga. Né? Um tributo simples é o IPTU. Né? Alguém aguentaria uma alíquota de 20% de IPTU? Não. Ele é bom dada uma certa graduação, porque ele é um imposto sobre ser proprietário de imóvel urbano. Tá? Então, existem vários aprimoramentos que um imposto do tipo IBS permitiria ao Brasil. Notadamente, tentar superar essa divisão entre mercadoria e serviço, então tentar ficar nas utilidades, né, que são comercializadas. Né? Muito embora o nome seja bem e serviço, não seria bem e serviço, seriam as utilidades. Né? Esse é o grande avanço. Agora, a maior preocupação é saber qual vai ser a alíquota dele, né? Porque se nós estamos olhando para uma experiência internacional, né, a experiência internacional coloca uma alíquota de 25% como a segunda mais alta dentro da experiência internacional. 27% é a mais alta, né? Se a gente começava a falar em 25%, mas o governo federal assinalou que gostaria de ter a parcela dele no CBS a 11% ou a 12%, já começa a empurrar o Brasil para liderar a maior carga possível. Né? Isso eu estou pensando ainda em 2019. Mas, enfim, de certa forma, se o Congresso avança numa ideia como essa, né, e eu acredito e compro o pacote do Estado de Direito e da representação popular na forma das eleições populares, democráticas, né, então acho que a nossa função como professores é tentar caminhar e contribuir de alguma forma. Então, essa é a parte boa de uma reforma que pense uma melhoria da tributação sobre o consumo, né? Uma não cumulatividade plena, alguma simplificação nas alíquotas. Tenho minhas dúvidas se deveria ser realmente uma alíquota única. Né? No livro funciona bem. Na pandemia, a primeira coisa que a gente faz é desonerar o álcool em gel. Né? Lembre-se, né? A gente faz prédio para o normal e faz o prédio para o acidente. Né? Então, a gente tem que pensar o Brasil. Tá? Então, esse é um ponto. Tá? Agora, nós temos um contexto. Né? Nós não estamos aqui a tratar de livros e manuais. Né? Nós estamos falando de um país. Né? E um país que está inserido num contexto de crise pandêmica, sanitária e fiscal, ao lado de todas as outras nações. Né? Então, os desafios que o Estado tem sofrido para o enfrentamento dessa crise sanitária são enormes. Né? A gente nem consegue comparar com outras crises econômicas, porque muitas vezes as outras crises econômicas eram relacionadas mais à incerteza, à falta de credibilidade, ao medo, né? Numa leitura keynesiana da década de 30, por exemplo, sobre a crise econômica de 30. Só que aqui a gente não tem como simplesmente estimular o mercado numa economia de guerra, né? Porque, na verdade, o que a gente fez não foi colocar toda a economia para rodar num determinado caminho. Nós temos a paralisação de parcela significativa da economia. Então, num cenário onde a atividade está parada, eu tenho um enorme problema de garantir um mínimo para as pessoas. Então, são recursos públicos para essas pequenas ajudas. Né? Eu tenho um problema dos gastos de saúde. Estão lá dotações extraordinárias com gasto de saúde, não estão sendo efetivamente alocadas, mas elas estão lá para serem efetivadas. Né? Isso dá para se acompanhar no site do Tesouro Nacional, de transparência. Né? Então, a economia está parada. Então, tudo isso vai gerar já está gerando, né? Mas mesmo que superada a fase aguda, que é a hora do Estado gastar mais e se endividar mais, tentar aliviar um pouco para os contribuintes, mas também não adianta porque a economia está parada. Enfim, dentro disso tudo que a gente poderia ter um outro momento para falar, não é? Quando
passar dessa fase aguda, eu começo a ter o quê? Os desafios da superação dessa crise fiscal, que não é simplesmente em um semestre que você resolve. Você vai ter que ter alguns anos para recomposição, né, de dívida pública, enfim. Esse é um ambiente que vai desafiar. Esse, para mim, é o grande novo futuro que as pessoas falam. O novo futuro é as nações vão ter que repensar o seu sistema tributário para recompor sua capacidade. Agora, num contexto que vai ser o tempo 2, que é esse da se recuperar da crise fiscal, esse é o maior desafio de fazer uma reforma tributária, né? Ela vai ser necessária, mas tem um desafio, porque se for tentar enfrentar a crise fiscal só reformando a tributação sobre o consumo, aí que essa carga vai ter que ser muito elevada. Então, se já me preocupava no normal, nesse novo futuro, né, só mudando o consumo não vai dar certo. Né? Eu entendo a estratégia dos defensores, dos principais atores dos projetos. Não, primeiro a gente começa no consumo, tudo. Mas o capital político necessário para passar uma reforma constitucional de reforma não é garantido que depois de um ano você, agora vamos fazer imposto de renda. Não é? Então, nós vamos ter que equilibrar a questão da regressividade, sim, porque as pessoas vão estar numa situação pior do que elas já estavam. Então, a gente vai ter que repensar imposto de renda das pessoas físicas, as faixas, as alíquotas, porque senão a gente vai ter um debate de moralismo tributário que me assusta mais. O que é o moralismo tributário? São as pessoas com raiva. Então, as pessoas com raiva, elas imaginam que existe uma classe muito rica pronta para pagar um tributo chamado grandes fortunas. E que essas pessoas que têm muitos recursos vão ficar paradinhas esperando, como se fossem pessoas físicas com muito dinheiro, e que não têm estruturas muito mais complexas de holding, de empresas lá fora. Quer dizer, a tributação que se alcança é a da tributação da classe média um pouco média alta. Né? Então, esse tributo da necessidade pela necessidade fiscal pode ser perigoso. Pode sair imposto de grandes fortunas torto, pode sair tributação dos dividendos sem recompor a tributação de renda das pessoas jurídicas. Quer dizer, porque o nosso imposto é mais alto de renda, por isso que não tem o dividendo. Então, quando eu começo a falar em dividendo, eu tenho que fazer um novo planejamento de imposto de renda. Não é? E a tributação sobre a propriedade, aqui nesse país ela é pouquíssima, ela não faz traço de arrecadação, né? A tributação sobre a propriedade, a não ser do IPVA, que é quase um imposto sobre o consumo diferido no tempo. Né? Então, tirando o carro, né? Então, nós não podemos nos dar ao luxo de pensar uma reforma sobre a tributação só pelo consumo, né? Essa seria a minha primeira provocação, Daniel. Não sei se você quiser reagir a mim, colocar sua opinião, fazer alguma pergunta. Eu gostaria de começar com essa afirmação. O Novo Amanhã existe um pensamento de reforma tributária, eu acho importante, mas que vai ter que ser um pouco mais sofisticado. O desafio é maior. Perfeito, doutor. Eu não discordo, eu concordo, e eu penso o seguinte, que nós estamos num momento em que é arriscado, é temeroso discutir reforma estruturante da amplitude de uma reforma tributária constitucional. Um momento como esse, os ânimos estão exaltados e pode se perenizar, né? Certos problemas na Constituição, acho que não seria o momento. É lógico que se houver o trâmite, se for retomado o trâmite das propostas de reforma tributária, essa semana o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, já divulgou, né, que pretende fazer essa rediscussão. Parece que o presidente do Senado, o Milton Número, parece que está um pouco reticente em relação a isso, mas enfim, se voltar essa discussão, eu acho que deve se aproveitar, como o doutor bem falou, é um enorme capital político, um esforço político enorme, aí tem que se aproveitar para excluir certas mazelas que existem no nosso sistema tributário, e não, como o doutor falou, né, não prestigiar e privilegiar uma discussão só da tributação sobre o consumo. Tem tantos problemas na Constituição que eu acho que poderiam ser resolvidos, por exemplo, a questão da substituição tributária para frente, uma maior segurança nos conceitos das materialidades, por exemplo, competência residual para contribuições sociais. Eu imagino o seguinte: se cria seu IBS e não se retira ou se inclui depois uma competência da União
residual para cobrar contribuição social. Daqui a pouco a gente está pagando IBS e já vem uma contribuição nova em cima a partir de uma justificativa aí, sei lá, né, de uma nova fonte, necessidade de uma nova fonte de custeio. Paralelo a isso, eu vejo que existem tantos problemas no direito, no sistema tributário, na legislação tributária, que não necessitariam de uma reforma constitucional e que exigiriam um esforço menor político para aprovação e que poderia ser utilizado esse momento para isso, né? Então, nós temos problemas na legislação do PIS e COFINS enorme, por exemplo, esse problema recente da definição de insumos, que há anos absurdamente vem se prolongando, né? Uma discussão que poderia ser simples. Problemas, por exemplo, de creditamento do ICMS, né? Por que se discute reforma tributária e fica se prorrogando o direito ao crédito sobre bens de uso e consumo durante quantos anos, desde que a Lei Complementar 87 foi aprovada? Problemas do excesso de cobrança de contribuições sociais, que são cobrados como se fossem impostos. Bem, enfim, aqui o nosso tempo é relativamente curto, se a gente for começar a discutir, mas enfim, o meu ponto de vista é que não me parece razoável toda essa discussão, principalmente nesse momento da crise sanitária do coronavírus, por conta do risco de se aprovar problemas que depois vão ser mais difíceis de serem revertidos, sendo que poderiam se reduzir, por exemplo, custos de conformidade no cumprimento de obrigações acessórias. Há uma redundância enorme em declarações, problemas de emissão de notas fiscais, coisas simples que melhorariam muito a vida das empresas. Concordo com o seu ponto de vista, e só faço esse cumprimento de que me parece que o direito tributário brasileiro, o sistema tributário tem vários problemas, é lógico, mas existem várias soluções bem mais simples, bem mais fáceis do que uma reforma constitucional tributária. Passa a bola de volta. Não, perfeito. E assim, o que a gente aprendeu com a Constituição de 88? Né? Ela teve uma ampliação de direitos sociais, claro, previdenciários, e um desafio maior para a União e também para os estados e municípios. Né? Acho que uma grande lição que a gente aprendeu com relação ao sistema tributário, né, foi a figura das contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico. Né? Ali virou o cheque em branco, onde a União, no pragmatismo, começou a criar tributos que eram ali de intervenção específica ou para a Seguridade Social, que depois hoje a gente chama de tributo sobre o consumo. Né? Alguém se lembra aqui que PIS e COFINS eram uma contribuição para a Seguridade Social baseado, portanto, num raciocínio de lógica atuarial, onde conforme os eventos previdenciários aumentam, eu tenho que fazer frente a essas despesas, eu não posso aumentar benefícios previdenciários sem o correspondente custeio. Né? Alguém lembra dessa referibilidade? PIS e COFINS é o tributo da União Federal. E que qualquer economista chama de tributo sobre o consumo. Né? E ele era um negócio sobre a receita bruta, que é uma grande tendência internacional. O professor elentou, a gente tem uma disciplina sobre política fiscal, política tributária e reforma, né? Ele chama bastante atenção nisso, quer dizer, a tendência do mundo é nos copiar em relação a uma tributação sobre a receita, né? E, na verdade, como aumentaram demais, foi a 365, aí vem as ideias simples, né? As ideias simples quais são? Quando você lê vai para a literatura econômica, um tributo é melhor quando ele é não cumulativo, ele é melhor quando ele é não cumulativo, ok. Aí vamos subir para 9.25, cria uma não cumulatividade casuística, que não é não cumulativa plena, né? Todo mundo sabia que faltava uma definição de insumo ali, mas vamos aproveitar essa definição de insumo, porque na instrução normativa a gente tenta restringir, abre um contencioso enorme. Se você for no anexo 5 da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021 do governo, você vai ver quantos bilhões estão ali previstos para eventual derrota no STJ sobre definição de insumos, e você vai ver quanto que a gente precisa para os gastos extraordinários de saúde. Quer dizer, na hora da emergência, onde que estão os recursos que a gente precisaria? Estão sendo consumidos em litígios tributários, coisas que poderiam ter sido resolvidas. Em 2002, 2003, todos os tributaristas reclamaram da falta de definição do que era insumo. Para que insistir nesse contexto? A mesma coisa, a exclusão do ICMS da base de cálculo PIS e COFINS. Onde estão sendo drenados os recursos públicos, né? Nesse ambiente de litigiosidade, que gera uma outra despesa.
que é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário é prestação de serviço público, é gasto direto do Ministério da Justiça. Né? Quer dizer, do Ministério da Justiça, perdão, do Poder Judiciário. Né? Quer dizer, mas veja, é gasto, é serviço público. Né? Então a gente gasta esforços. Num discurso de reforma tributária, eu não posso acreditar simplesmente num discurso do que era simples, porque eu leio isso nas notas técnicas sobre PIS e COFINS não cumulativo, né? Então eu tenho que evitar, né? Eu não posso contar que não haverá mais litígio e por isso haverá crescimento econômico, até porque vai precisar de um tempo de transição, né? PEC 45 a 10 anos, né? Então eu não posso contar com os ovos, né, antes da galinha. Exatamente. Então, eu tenho que tomar esse cuidado. Outro cuidado, né? Quer ser radical demais em fixar, em travar na Constituição alíquotas, etc. Tá, onde que isso funciona? Funciona com qual alíquota? Se você tiver um tributo IBS a 20%, né? E aí um monte de exceção ou outros subsídios, né? Agora, se você começar a colocar na veia em prestação de serviço, que é justamente quem parou na crise, né? É complicado. Vejo que no momento do sufoco, como a tributação de quase 50% é sobre o consumo, a primeira coisa que você faz no meio de crise é você escolher quais são os produtos que você quer baixar o tributo na crise, né? Então, um pouco perigoso, né? Isso. E o terceiro, né? Essa discussão sobre imposto seletivo, né? Que é complexo, né? A gente teve uma ideia interessante de seletividade, que era pela essencialidade, né? E que a gente foi deturpando, né? Foi sendo distorcido a ponto de hoje os grandes tributos que deveriam ser seletivos, né? A grande carga está em telecomunicações, energia elétrica, quer dizer, tributou-se mais quem era mais fácil de alcançar. Né? Então hoje, quando se fala em seletivo, já que é uma outra perspectiva, num debate de ideias econômicas, de combate a externalidades negativas, ou seja, aquelas coisas, aqueles produtos cujo consumo geram gastos que são pulverizados, né? que vão empobrecer a sociedade como um todo, né? Tem que travar muito isso. Né? Porque senão você começa a colocar tudo. A PEC 110 era uma que colocava nome de produtos, né? Para dali você falar que é uma lista taxativa na Constituição, que a Constituição não trata de produto, né? Agora ela já foi para produtos que precisam ter o seu consumo desestimulado, que é uma coisa mais rígida, né? Enfim, vai ter que ter muito estudo sobre efeitos pretendidos, né? Se você quiser rodar um modelo hoje de como vai rodar a economia no futuro com uma nova carga tributária, eu tenho visto muitos desses estudos, de certa forma, participado deles, né? Já era difícil tentando usar o mercado de antes para simular consequências de um novo choque tributário, que é um novo sistema. Agora, se você imaginar que a gente vai tentar calcular qual o impacto de um novo tributo num mercado que está diferente porque ele parou por causa da crise, né? Então, um desafio para os economistas é muito forte. Claro que nós, como professores, ficamos admirados por tudo isso, gostamos desse tipo de pesquisa, queremos participar dela, né? Mas o desafio não é trivial e pensar a reforma tributária, essa nova reforma tributária, vai exigir muito de todos. Vamos ter que ter muita serenidade, muita calma, e tentar produzir boas ideias ali. O simples, não existe simples, né? Nesse contexto aqui, a gente vai ter que sopesar ali, olha, distribuir melhor essa carga tributária. A gente já vinha de uma coisa ruim, né? Não adianta só colocar a culpa na guerra fiscal, a culpa da carga tributária, o ICMS. Não, certas escolhas do sistema tributário, elas foram sendo tratadas lá na nossa matriz tributária na década de 60. Que funcionou, de repente, para aquele contexto, para aqueles objetivos de política econômica. Não quer dizer que vão fazer efeito agora, né? Então não adianta só modernizar o tributo, a gente tem que modernizar o quanto que a gente quer jogar para a sociedade no consumo, para proprietários, para a renda. E por isso que eu insisto, o debate vai ter que subir um pouco o nível de exigência. Perfeito. Eu não sei como a gente está de tempo, Daniel, eu te devolvo a palavra.
Porque hoje o tempo ficou um pouco mais curto, que a gente começou um pouco depois, está praticamente quase no final, né? Tem uma pergunta aqui do um espectador, eu só até aproveito antes de passar a pergunta, fazer meu comentário final, daí eu faço a pergunta, eu leio aqui a pergunta. O doutor, quando falou sobre o problema da não mais referibilidade das contribuições na Constituição, daí falou do imposto sobre seletiva, né, das externalidades negativas, eu lembrei de um problema que me parece que deveria ser tratado. Ou seja, a Constituição, no artigo 149, fala, né, a expressão como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, mas não existe sanção. Né? Então, assim como vários outros dispositivos que prevêem direitos, eles não prevêem uma sanção respectiva, ou seja, aquilo cai no vazio. Né? E o imposto seletivo eu tenho esse receio, porque se não houver uma sanção pelo descumprimento, me parece que o risco de ter uma sobreposição entre o IBS e o imposto seletivo, porque de uma forma ou outra tudo acaba tendo um efeito negativo no mercado, na sociedade, e pode justificar o imposto seletivo. Né? Se não houver uma sanção, Daniel, aproveitar só seu gancho sobre as contribuições, né? Quer dizer, agora nesse momento da crise, muita gente tem sugerido, tem que diminuir o tributo aqui, diminuir o tributo aqui. Tá, mas como que a gente vai fazer para recuperar depois, né? E aí, acabei falando isso e tá para sair agora um texto meu, e inclusive em conjunto com a professora Tatiana Piscitelli, discutindo um pouco as contribuições, né, de intervenção no domínio econômico, porque quando você vai naqueles fundos, aqueles recursos não estão sendo utilizados. Não é nem que... primeiro tem a parte da desvinculação mesmo daquela receita, então uma parte já vai para outros gastos, e segundo, ele tem um superávit ali, aquilo está parado. E no momento de crise, a gente está falando de crise de 1-2 meses, de crise aguda, não é para parar o tributo e acabou, né? Mas esse valor deveria ser deslocado para isso. Depois você recompõe esse fundo. Quer dizer, é importantíssimo fomentar o cinema nacional, mas a gente pode esperar 2 meses nesse fomento, ainda mais se esse dinheiro não estivesse sendo gasto com isso. Mesma coisa, o que era para ser CID, desenvolvimento de combustíveis, desenvolvimento de novas tecnologias de combustíveis, etc., está sendo muito mais para fazer conservação de rodovia, para um pouco, porque também está sendo acumulado, não está sendo repassado. Né? Então, essas CIDs, um duplo grau, né? Usar esses recursos que estão ali, os que estiverem parados, para um enfrentamento imediato, né? E também a interrupção, nessa questão, a interrupção da cobrança de alguns meses. Olha, enquanto estiver na pandemia, né? Não vou cobrar telecomunicações. Né? Porque, no fundo, você está encarecendo justamente esse recurso que nós estamos utilizando aqui para tentar discutir, contribuir de alguma forma para a sociedade, né? Quer dizer, a gente está consumindo energia. Então, colocar uma contribuição qualquer aqui é sobrepreço. Perfeito. Eu acabei falando um pouco mais, desculpa. Não, o que é isso, irmão? Eu vou passar aqui em respeito aos nossos espectadores. Tem uma pergunta do Dr. Márcio Holland. Ele pergunta para o Dr. José Maria: é possível uma boa reforma tributária sem precisar de uma PEC? ICMS, PIS, COFINS, por exemplo, pode ser reformado sem uma PEC? Professor Márcio Holland de Brito, professor da FGV, foi secretário de Política Econômica, fui secretário junto dele, um grande professor. Obrigado pela grande economista, obrigado pela pergunta, professor. Sim, é uma alternativa. Né? Muito do que de certa adesão que eu tenho no debate de reforma tributária em relação às PECs se houver essa vontade da Câmara dos Deputados e do Senado, porque se é para aprovar alguma coisa, eu quero participar desse debate de alguma forma como professor. Né? Agora, a possibilidade de melhorias na legislação tributária no plano infraconstitucional é enorme, porque muitos dos nossos problemas, às vezes, não são de natureza, quase todos não são de natureza constitucional, né? O ICMS, muita coisa você resolve na lei complementar. A Constituição não disse que tem que ser na fonte, não no destino, né? Ela não autoriza a guerra fiscal. O PIS e COFINS, a atual lei nem está sendo cumprida, né? O PIS e COFINS, a Constituição dele é receita bruta, só acabou. O resto quase todo está na lei, né? Vamos mudar a lei, né? Então, para fazer uma CBS, uma coisa melhor do que aquele PIS e COFINS, era muito mais... dá para fazer por lei. O governo poderia ter tomado essa dianteira até para a gente saber qual é o comportamento em mercado desse tributo, né?
o próprio ISS. Agora, você tem que aprimorar a lei, mas não basta isso. Você precisa também do governo, das secretarias de Estado, da Receita Federal, tomando cuidado na regulamentação. Tá? Não pode ficar ali de forma mesquinha na instrução normativa marketando o negócio, né? Querendo restringir numa guerra de que não tem vencedores. Né? O ISS, quanto que a Lei Complementar 116 não avançou, quanto que depois a Lei Complementar 157, mas se o Superior Tribunal de Justiça vai lá e não quer analisar o fato e diz que nem pode, e diz que, não, eu acho que é aqui no local da prestação mesmo que você tenha escrito isso na lei, porque tem um princípio implícito, aí falta o enforcement da lei complementar, né? E se os estados falam, ok, a lei complementar diz que veiculação de publicidade não é ICMS, tá, agora é ISS, tá bom, mas eu vou continuar cobrando o passado. Quer dizer, se ficar nesse clima de contra a lei, então fica um pouco mais difícil. Mas, respondendo ao professor, muita coisa daria para aprimorar com medida provisória ou projeto de lei, né? E lei complementar nacional. Lei complementar, sabiamente, a Constituição coloca como essa função para tentar dirimir os conflitos de competência. Então, é ela que resolveria o problema de ICMS e ISS. E a parte digital que ficasse de fora é um outro tributo, que também não seria o IBS, né? São outras formas de tributação, o ITEX, são outros debates, né? Perfeito, muito bom. Doutor José Maria, eu estou sentindo aqui de ter que encaminhar a nossa conversa para o final, que já estão me avisando que é preciso encerrar por conta de que daqui a pouco vai ter o encerramento do evento com o Dr. Antônio César Bochinek e o Dr. Vinícius Dalazuana. Então, em respeito a eles, eu vou encaminhando para o final e eu agradeço muito a sua contribuição. Eu que agradeço. Foi uma honra conversar aqui, ainda que brevemente, com o doutor, do qual eu tenho aí, eu sempre leio muito os seus artigos, então é muito enriquecedor. E tenho hoje aqui conversar pessoalmente, foi muito, muito bom. Agradeço, espero que possamos novamente ter esse privilégio de termos mais um evento, e especialmente se for presencial, para a gente continuar aí discutindo esses temas tão relevantes. Muito obrigado, uma ótima noite. E até a próxima. Grande abraço. Boa noite. Um abraço. Esse podcast é realizado com o apoio da Advise, empresa de software jurídico que há 18 anos moderniza a rotina dos advogados do Brasil. Deixamos aqui o recado de sempre. Curtam nossos perfis e páginas nas redes sociais. No Instagram, Tributário para Ouvido, temos página no Facebook e no LinkedIn, perfil no Twitter, @aoouvido. Envie e-mails com críticas, ideias, sugestões e elogios para o contato @tributarioapedoouvido.com.br. Muito obrigado.